Estamos de volta com a entrevista com a vereadora Larissa Castilho. Eu quero falar de um assunto, Larissa, com você, se você me permitir, é claro, bastante delicado, que é o assunto da prisão do Julian Poletti, do seu marido. Posso falar com você sobre isso? Pode. E eu lembro, né, e todos que me assistem pela TV6 sabem, eu já digo isso sempre, da minha ascendência, que é lá do Paraguai. Minha mãe, minha avó lá do Paraguai. Minha avó é uma campesina paraguaia, uma camponesa. E na festa do Nossa Senhora do Rocio, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo os meus patrícios, né? Com a Virgencita de Caracopé, que é a padroeira do Paraguai. E eu, parado em frente a esse local onde os paraguaios ficam, Teu encontro. escutando aquelas músicas paraguaias, assim, maravilhosas, uma polca paraguaia, quando eu vejo Julian Poletti, seu marido, falo assim, Oswaldo, tudo bem? Ô, Julian, cumprimento ele. Ele me diz o seguinte, Oswaldo, tem uma denúncia grave para fazer. Que, olha, vai secretário para a cadeia. E eu falei, aquilo que for de interesse público, Julian, eu quero dar. Porque essa é a nossa essência como jornalista. E no dia seguinte, houve toda aquela confusão em que o Julian foi preso e que supostamente havia chantageado a engenheira Silviane da Costa Alves, que trabalhava e trabalha na Secretaria de Obras, uma engenheira civil que acabara de ganhar uma CRV de quase 80 mil reais de uma empreiteira que havia ganhado um item de uma licitação milionária. Ganhou um item de areia de 318 mil reais, salvo engano, mas uma licitação milionária que o próprio Ministério Público já havia recomendado para que ela não acontecesse por algumas situações que o Observatório Social disse que não estavam de acordo. Tinha levantado gastos desnecessários. Você lembra desse dia? Lembro Nós bastante. nos cumprimentamos também. Você estava com uma blusa parecida com a da bandeira do Paraguai. E eu falei, olha a minha memória, Larissa. Tava uma azul, escura, perto com um chale também vermelho. Ainda falei, assim, essas cores Paraguaia. são da bandeira do Paraguai, por isso que eu tenho essa lembrança muito recente. No dia seguinte, o Julian foi preso. Ele me disse que tinha uma denúncia muito grave, no dia seguinte ele foi preso. E eu tenho dito na TV6 sempre que, veja, aí na questão do Julian, você vai nos falar agora, mas que existe algo sobre isso aí que ainda não foi revelado. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre esse dia, se você se lembra e como que foi, como que tua vida começou a mudar a partir daí. Ali ainda era um dia tranquilo, né? Ainda a gente estava levando, curtindo a festa, a gente sempre vai, todos os anos a gente participa. Eu tenho muito prazer sempre de poder ajudar a comunidade paraguaia ali na questão das tendas, na questão do que for possível, para que aquela festa aconteça. Eu acho que é muito válido, não só para nós, mas para todos que participam daquela festa, né? Uma festa muito bonita. E ali, realmente, o Julian tinha recebido algumas informações que ainda iam ser investigadas, iam ser levantadas, até que ponto eram verdadeiras, sobre a Secretaria de Obras. No dia seguinte, a gente tinha a sessão, o Julian me acompanhou até a sessão, como todas as vezes ele fazia. Eu continuei no plenário, a sessão já estava acontecendo. O Luiz Felipe esteve na Câmara, chamou o Julian, eles desceram, ficaram um pouco no gabinete, e depois, através de um funcionário da Câmara, eu soube que o Julian tinha saído e deixado a chave do carro para mim. E tinha saído com o Luiz. Até aí é o que Você eu também estava na sabia. sessão? Eu estava na sessão, quando o Julian saiu com o Luiz Felipe. E nisso, quando eu vim para casa, cheguei, fiquei esperando o Julian, era um dia do Jogo do Brasil, inclusive. Achei que a gente ia assistir o jogo fora, o jogo acabou, acabei dormindo, quando eu fui acordada por um telefonema dizendo que o Julian estava preso com o Luiz Felipe. Que horas aconteceu isso? Quando eu recebi o telefonema, eram por volta das 11h30 da noite. 11h30 da noite. E como que foi receber essa ligação? Foi terrível porque o que mais me assustou foi o fato de que eles já estariam na delegacia desde as 9h30 da noite e não tinha notícia alguma dele, que ele já estaria lá. Eu liguei para um amigo nosso que veio me buscar aqui porque eu não tinha condições de dirigir para chegar até a delegacia.
Chegando lá, a imprensa estava toda lá na frente, eu não pude entrar para saber do Julian, acabei ficando no carro e ele acabou passando a noite lá e no fim deu o desenrolar que até hoje a gente aguarda uma resposta, né? Já se faz 7 meses, na verdade, que o Julian está preso e sequer foi ouvido ainda ele não pôde ter oportunidade de dar a versão dele sobre tudo o que aconteceu. Eu fiz uma série de reportagens sobre isso, logo depois disso, mostrando a corrupção da Secretaria de Obras, mostrando essa licitação fraudulenta e tudo isso que a TVC já mostrou e não é segredo para ninguém. Quando a senhora viu tudo isso pela televisão, qual foi o sentimento que a senhora teve? E existem provas da participação do Julian sobre isso, para que ele esteja preso? Não, Oswaldo, não existem provas. Na verdade, foi até o que vocês apuraram. Para mim também foi uma surpresa, eu não tinha noção que estava nesse sentido, de que existiam muitas coisas além de uma simples licitação. O que a gente tinha assim por cima, que ouvia-se realmente é que tinham licitações que não deveriam ter acontecido, mas que na própria Câmara a gente não conseguia ter acesso, até por ser da oposição, né? Quando se é da base, é tudo muito fácil, o acesso é muito liberado. Quando se é a oposição, acaba sendo tudo mais restrito. Mas, mesmo assim, não impede o nosso trabalho de continuar investigando, que realmente é a nossa função de apurar e apontar ali o que está de errado. E eu não tenho medo nesse sentido. O que pode estar por trás da prisão de Julian Poletti? Eu acredito que não só uma parte de benefício de poucos, mas também um rombo muito grande no cofre público. Beneficiando? Beneficiando alguns que há muitos ali acabam fazendo uma jogadinha, como pode-se dizer. Corrupção. Uma corrupção, até uma questão de propina, não posso descartar. Você acha que isso pode estar por trás da prisão de Julian Poletti? Eu acredito que sim. Os documentos que levaram o Julian para a cadeia, eu tive acesso a esses documentos, ou a parte deles. Eu não sei o que a justiça tem, a justiça pode ter mais coisas. Mas a carta de ameaça era uma carta escrita no computador, feita no computador, amassada. Essa era a ameaça, uma das cartas de ameaça que teve. Existem alguns vídeos do circuito interno do prédio da Silviene que mostram um carro parecido com o de vocês. Era o carro de vocês? Não sei te dizer, Oswaldo, se era nosso carro ou não. Mas não está provado? Não está provado. Não dá para comprovar que era o carro do Julian? Não, não dá. Não aparece a placa. O Julian aparece em algum vídeo? Não. Em momento algum aparece a imagem do Julian. Qual a prova que existe contra o Julian, então? Ao fato de ter sido visto e estar no local que seria o combinado da entrega do dinheiro no momento em que a polícia apareceu. Na sua opinião, essas provas elas são contundentes de forma suficiente para que ele fique na cadeia ou não? Diz um ditado que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? No momento que existem dois que estão envolvidos nessa situação, por que dois, o Julian e o Luiz Felipe. O Julian e o Luiz Felipe. Por que um está solto e um está preso, sendo que os dois estavam no mesmo local, no mesmo momento, no mesmo dia e na mesma hora? Aonde está o Luiz Felipe hoje? Ele está em Paranaguá? Não, ele está em Curitiba. E o Julian está preso? E o Julian está preso. Há 7 meses? Há 7 meses. Tá certo. O Julian Poletti está preso. Acabei de falar com a Larissa Castilho sobre isso e ela trouxe uma informação de bastante relevância. O que pode estar por trás da prisão de Julian Poletti? A vereadora disse que muita corrupção e um propinoduto que pode estourar a qualquer momento aqui na cidade de Paranaguá. E que talvez atrapalhe até alguns planos, né? Ainda mais que quando se trata de ano eleitoral. Infelizmente há muitas coisas que se buscam e que nem sempre a verdade é a melhor delas, né? Olha, o bate-papo com a vereadora Larissa está muito agradável, muitas informações relevantes, algumas bombásticas aqui. Então nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta
Eu quero conhecer o pequeno Juan, pode ser? Com certeza. É já já.